Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 7, Adorando o Criador. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos te adorando, porque só o Senhor merece todo o louvor, toda a adoração, toda a honra, porque o Senhor é o Criador e o único Deus no céu e na terra. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir muito em breve. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo neste momento. Abre a nossa mente para a compreensão da tua palavra profética, em nome de Jesus. Amém. Adorando o Criador. O verso áureo: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Apocalipse 4, verso 11. É fácil não dar o devido valor a algumas coisas, principalmente aquilo que você sempre teve ou experimentou. Você se acostuma com algumas coisas e não dá o devido valor. Por exemplo, para as crianças é fácil não dar o devido valor para os pais, que sempre estiveram com elas durante toda a sua vida. Aquilo que parece óbvio, que parece normal, nós precisamos agradecer a Deus, louvar a Deus. É fácil para nós sermos indiferentes pela existência do sol, porque ele está aí todos os dias, pelo céu, pelo ar que respiramos. Queridos, mas tudo isso é milagre de Deus. Precisamos agradecer a Deus por todas estas coisas. Você já parou para pensar o quanto somos indiferentes à nossa própria existência? Quantas vezes nos fazemos a pergunta filosófica: por que eu existo? Por que eu fui criado? Por que eu nasci? Por que estou aqui? Por que existe o universo com toda a sua majestade e a grandeza das suas criaturas surpreendentes? Por quê? Por quê? Isto sempre está surgindo na nossa mente inquiridora. Que grande contradição lógica haveria se o universo e nós que estamos nele não estivéssemos aqui? Como seria o universo sem a nossa existência? Queridos, apesar de todos os tipos e todos os mitos sobre o surgimento do universo a partir do nada, muitos creem na evolução e creem que tudo veio por acaso. Existem muitas teorias, mas nós, cristãos, que amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos e cremos neste santo livro, a Bíblia Sagrada, para nós só existe uma opção: crer no Deus Criador dos céus e da terra. Criacionismo. Esta é a nossa crença, que Deus criou de uma forma especial, de forma muito carinhosa, pessoal. Criou Adão e Eva. E criou também, na mesma semana da criação, todos os animais. Criou também o sol, a lua, as estrelas, o ar que respiramos, os alimentos, as frutas, tudo que nós comemos e saboreamos. Em tudo isso nós dizemos: muito obrigado, Pai querido. Muito obrigado, porque vemos o teu amor revelado nas mínimas coisas. Ao olhar para o céu azul estrelado, nós vemos o teu amor, revelação do Deus Criador. Quando olhamos para a nossa própria existência, a complexidade do olho humano, a complexidade da mente, do cérebro humano, nós dizemos: muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos criou à imagem e à semelhança tua. Somos obras das tuas mãos. Não viemos não de um jardim zoológico, nós viemos sim do jardim do Éden. Jardim zoológico nos lembra evolucionismo, mas o jardim do Éden nos lembra criacionismo. E é isso que nós cremos. Aleluia! Na parte de domingo, companheiro na tribulação. Você e eu
somos companheiros de Jesus nas tribulações. Jesus sofreu muito mais do que você e eu. Após a ascensão de Jesus, como está relatado ali em Atos capítulo 1, abra sua Bíblia em Atos capítulo 1, vamos ver então o verso 9. Atos capítulo 1 e o verso 9. Aqui você pode ler comigo. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. Quando Jesus Cristo, conversando com os discípulos, lá no Monte das Oliveiras, ele começou a subir, e os discípulos olhando para Jesus Cristo subindo ao céu. E logo se colocaram ao lado dos discípulos 2 anjos. Aqui diz o verso 10. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, 2 anjos, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Depois da ascensão de Jesus, Jesus visitou o último apóstolo vivo, João. João era o mais novo dos discípulos e ele foi quem viveu até o final do 1º século. E Jesus fez uma visita a João lá na ilha de Patmos, onde ele havia sido exilado pelo cruel imperador romano Domiciano. Abra sua Bíblia e vamos ler então em Apocalipse capítulo 1, verso 9. Capítulo 1 de Apocalipse e o verso 9. Leia comigo. Capítulo 1 de Apocalipse, verso 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. João foi exilado na ilha de Patmos, por quê? Por causa do testemunho que ele dava de Jesus Cristo. Ele era uma testemunha fiel. Ele pregava a palavra de Deus. E então Satanás influenciou a mente do imperador Domiciano para mandar para o exílio João, para fazer calar, para fazer silenciar este discípulo vivo. Mas não adiantou. João não morreu na ilha de Patmos. A ilha de Patmos se tornou a porta do céu para João, porque ali ele contemplou visões do céu, visões que trouxeram ânimo para João e trazem ânimo e conforto para mim e para você até hoje. Por isso, quando estamos lendo aqui Apocalipse 1:9, lembre-se, ele foi participante das aflições de Cristo, companheiro na tribulação. E você e eu, será que somos também companheiros na tribulação? Não pense, meu querido irmão, que você e eu poderemos ir para o céu sem passar pelo crisol do ourives, sem sermos purificados pelas tribulações, pelo fogo das tribulações. Você e eu, assim como João, assim como Jesus e todos os salvos, passarão pelo crisol para sermos purificados e nos tornarmos semelhantes a Jesus. Aqui em Apocalipse 1:9 deixa claro que João estava na ilha de Patmos por causa do testemunho que deu e por causa do amor que ele tinha à palavra de Deus. Nós lemos também em Mateus capítulo 5. Abra sua Bíblia. Jesus Cristo, nas bem-aventuranças, ele nos faz uma advertência. Veja a advertência que Jesus fez em Mateus 5, verso 11 e verso 12. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Jesus está dizendo aqui o que iria acontecer com cada um dos seus discípulos e com cada um dos que o abraçassem como Salvador. Você e eu estamos salvos em Jesus, então você e eu vamos passar pelo fogo do ourives, nós vamos passar pela injúria, pela perseguição, farão mentiras contra você e dirão todo o mal contra você. Isso é o que Jesus está falando no verso 11.
E no verso 12, Mateus 5:12, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Quando você está sofrendo injúrias, perseguição, exulte-se, alegre-se, porque é grande o seu galardão no céu. É grande o galardão daqueles que sofrem por Jesus Cristo, porque reinarão também com Jesus Cristo naquele reino eterno que não será jamais destruído. Exultem e alegrem-se, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Convido você também a ler comigo agora Atos capítulo 14. Atos capítulo 14, vamos ver o verso 22. Atos capítulo 14 e o verso 22. Aqui Deus diz: confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Quem está falando isso aqui? Isso aqui é Paulo. Paulo está dizendo que importa que permaneçamos firmes na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Paulo tinha autoridade para falar isso, porque de todos os conversos, de todos os apóstolos de Jesus, Paulo, o apóstolo dos gentios, foi quem mais sofreu perseguições, apedrejamento, naufrágio, picado por serpente. Olha, Paulo sofreu muitas perseguições e finalmente ele foi decapitado. Paulo tinha, por experiência própria, autoridade para falar o que ele disse aqui em Atos 14, verso 22, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer como? Firmes na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E o próprio Jesus em João capítulo 16, João capítulo 16 e o verso 33, ele falou assim: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vocês terão aflições, disse Jesus, eu também tive aflições, mas tenham ânimo, porque eu venci o mundo. A vitória de Jesus é sua, é minha. Nós recebemos a vitória de Jesus pela fé nele. Quando nós o abraçamos como Salvador, ele não nos dá somente o perdão, ele nos dá também a vitória dele, para que você e eu sejamos vitoriosos. Jesus não engana ninguém, ele é honesto, ele é transparente, ele explica que o que ocorreu com ele também vai ocorrer com você e comigo. Por isso Apocalipse 12, 17 fala que o dragão está irado contra a mulher, contra o restante da sua descendência, e foi fazer guerra contra o remanescente da mulher. E Apocalipse 12, 17 diz que são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ou seja, a Bíblia deixa muito claro que o caminho do cristão é um caminho de perseguições, de tribulações, mas nós estamos caminhando para o céu. Nós estamos numa jornada para o céu, sendo preparados para Canaã celestial. Assim como Deus preparou o seu povo durante os 40 anos no deserto, e somente entraram na terra de Canaã aqueles que foram aprovados, aqueles que foram crédulos, aqueles que foram crentes na palavra de Deus, assim também Deus está preparando a sua igreja, você e eu, nesta travessia pelo deserto do pecado. E só vamos entrar no céu se permitirmos, se deixarmos que Deus nos purifique no crisol, que Ele nos purifique no fogo das provações, e vamos sair mais puros do que o ouro de Ofir. Queridos, separado do apoio da família, dos amigos e da comunidade cristã, João, exilado na ilha de Patmos, ele estava sozinho ali nas tribulações e problemas que enfrentava como seguidor de Jesus. O ministério de João não tinha terminado. Seu testemunho não estava ainda completo. Um ser angelical de brilho deslumbrante visitou naquela ilha de Patmos, naquela ilha solitária,
visitou a João e lhe trouxe uma mensagem diretamente do trono de Deus. Essa mensagem de Jesus ecoaria pelos corredores do tempo através dos séculos. Era uma mensagem de esperança para todas as gerações, mas especialmente para a última geração, que é a sua e que é a minha. Deus, nos últimos dias, tem uma mensagem especial para o povo que está vivendo nos últimos dias. É uma mensagem séria de advertência, bem como de encorajamento para o tempo do fim, à medida que nos preparamos para enfrentar as provas dos últimos dias e sermos vitoriosos. Se você entrasse na caverna, lá na ilha de Patmos, naquela caverna onde João se abrigou durante o tempo do seu exílio na ilha de Patmos, ele vivia nesta caverna. A minha esposa e eu pudemos visitar, Deus nos deu este privilégio de visitarmos a ilha de Patmos. E nós estivemos ali na caverna, onde morou João durante o seu exílio na ilha de Patmos. Se você for fazer uma visita a esta caverna na ilha de Patmos, você vai ver que na entrada da caverna existe uma plaquinha com este texto da Bíblia. E o texto bíblico que está escrito ali é o de Apocalipse 14, verso 7. Temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, verso 7. Queridos, a questão central do Apocalipse é a adoração. A adoração está desde o capítulo 1 até o final do Apocalipse. Todo o livro do Apocalipse gira em torno da adoração ao Deus, assentado sobre o seu trono, cercado por seres angelicais e cercado por 24 tronos com 24 anciãos. Esta cena de adoração ao Deus assentado sobre o trono, ela permanece inalterável em todo o Apocalipse. A questão central do Apocalipse, então, é a adoração. Fomos criados para adorar. Temos que adorar alguma coisa. Se não adorarmos o Deus verdadeiro, vamos adorar os deuses falsos. Cada um de nós adora algo ou alguém. A verdadeira adoração ao Criador, nos permite descobrir o real propósito da nossa vida. Ela não só nos dá algo pelo que morrer, mas também nos dá algo muito importante pelo que viver e, se necessário, suportar tribulações. E à medida que as crises finais surgirem, e vão surgir, já estamos vivendo a crise final. Então, a palavra de Jesus Cristo é para você esta: através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Atos 14, 22. E agora eu convido você para ler comigo a primeira carta de Pedro, capítulo 4. A primeira carta de Pedro, capítulo 4, vamos ver os versos 12 até o verso 15. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, e o verso 12 até o verso 15. Aqui Deus diz: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Quando você estiver sendo provado, sofrendo, não estranhe. Isso não é surpresa. Jesus já falou que nós vamos sofrer. Aqui não é o céu. Aqui não é o céu. O céu está por vir. É quando Jesus Cristo descer em poder e glória do céu, que Ele vai nos levar para lá. Mas aqui ainda não é o céu. Portanto, não estranhe e não se surpreenda pelas calúnias, perseguições e provações. E o verso 13 diz: mas alegrem-se no fato de serem participantes das aflições de Cristo. Alegre-se por ser participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória, ou seja, quando Ele voltar, vocês se regozijem e se alegrem. E agora o verso 14: se pelo nome de Cristo somos vituperados, bem-aventurados somos, porque sobre nós repousa o Espírito da glória de Deus. Aleluia! Se nós sofremos com Jesus Cristo, com Ele também reinaremos e herdaremos todas as coisas. Aleluia! Na parte de segunda-feira, adorem o Criador. Nós temos que adorar,
mas vamos adorar o que merece adoração. Adorar o Criador, não adorar homens e mulheres pecadores. Não nos ajoelharmos diante de uma estátua de ouro, como Nabucodonosor tentou fazer com os 3 amigos de Daniel. Queridos, assim como aquela estátua de ouro foi levantada exigindo adoração, a história vai se repetir. A imagem da besta e a besta que subiu do mar. Estes 2 poderes de Apocalipse 13, eles vão exigir adoração. Mas o povo de Deus só adora o Criador dos céus e da terra. Como termina a mensagem do primeiro anjo? Qual é o apelo final desta mensagem do primeiro anjo em Apocalipse 14 e o verso 7? Apocalipse 14 e o verso 7. Vamos ler juntos. Apocalipse 14 e o verso 7. Dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória. Temer somente a Deus. Quem teme a Deus não teme mais nada e a ninguém. Tema somente a Deus e dê glória a Ele. Porque vinda é a hora do seu juízo. E então diz: adorai, adoremos aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Só o Criador merece ser adorado, porque Ele é incriado, Ele é eterno, Ele é o grande eu sou, Ele é o YHWH, o eterno. Ele é aquele existente por si mesmo, só Ele é Deus no céu e na terra. Existe um Criador, e este Criador, Ele é um Criador responsável, porque Ele não abandonou a sua criação. Ele continua cuidando da sua criação, sustentando a sua criação, não nos abandona. Apocalipse 14, verso 7 termina com um claro apelo para adorar o Criador. Esse convite é especialmente importante no presente, quando grande parte do mundo científico e até mesmo do mundo cristão aceitou a evolução. Esta teoria evolucionista, um ensino que ataca o cerne de tudo que é bíblico, de tudo que é cristão. Se a evolução fosse verdade, nossa fé seria uma mentira. Mas a evolução é mentira e a nossa fé é verdadeira. O apelo final do Apocalipse se baseia no primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Este é o apelo do Apocalipse: adorar aquele que criou todas as coisas, conforme diz Gênesis capítulo 1. Nunca entenderemos completamente as questões nesta batalha cósmica para a adoração, a menos que entendamos o significado da criação relatada em Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1:1. Esse verso é a base das Escrituras. No princípio, Deus criou. A palavra hebraica para criar aqui é bara, ou bará. Significa criar do nada. Deus é o único que pode criar do nada, porque Ele criou a matéria e da matéria Ele criou as outras coisas. Mas Ele não precisava de uma matéria pré-existente. Este verbo criar, que se refere ao ato criador de Deus, é o criar do nada. Para termos uma pequena ideia de quão ilimitado é o poder de Deus, consideremos apenas um objeto da criação divina, o Sol, por exemplo, que produz mais energia em 1 segundo do que a humanidade produziu por meio do petróleo, do gás, do carvão ou fogo desde o início dos tempos. Você sabia que o Sol tem um diâmetro de aproximadamente 865 mil milhas? Você sabia que o diâmetro do Sol é de 1.392.000 quilômetros? Este é o tamanho do Sol. E poderia o Sol conter 1 milhão de planetas do tamanho da Terra. Imagine que o tamanho do Sol poderia conter 1 milhão de planetas do tamanho da Terra. Mas o Sol é apenas uma das mais de 100 bilhões de estrelas em nossa galáxia, a Via Láctea. Uma estrela chamada Pistola emite 10 milhões de vezes a energia gerada pelo nosso Sol. Pense um pouquinho.
Nós olhamos para o Sol, tão grande, tão poderoso, mas lembre-se que esta estrela chamada pistola emite 10 milhões de vezes mais energia do que aquela gerada pelo Sol. 1 milhão de estrelas do tamanho do nosso Sol podem facilmente caber dentro da esfera da estrela chamada pistola. Queridos, isso vai além da nossa imaginação. Como pode a nossa mente compreender isto? É muito grande. Queridos, a criação revela um Deus de força incrível e de poder ilimitado. Seu poder criativo não só trouxe os céus e a terra à existência, como também atua em favor do seu povo através dos séculos. Ele, este Deus todo-poderoso que tudo criou, ele não nos abandonou. Ele está presente conosco aqui neste planeta, não nos abandona. A teoria da evolução exige muito mais fé para se crer nela do que a criação literal de Gênesis capítulo 1. Você precisa uma fé muito menor para crer na criação de Gênesis capítulo 1, que mostra um ser inteligente criando todas as coisas, do que a fé que a evolução, a crença de que tudo surgiu por acaso. Queridos, acreditar que toda esta complexidade dos céus, das estrelas e toda a complexidade da vida humana, crer que isto surgiu do nada, de uma explosão, isto exige uma fé muito maior do que a própria criação. Eu prefiro crer no ser inteligente revelado na Bíblia por YHWH, o grande eu sou. Eu prefiro crer nele como Criador meu. É muito mais inteligente e razoável e coerente crer que tudo que de belo e de maravilhoso e majestoso que existe no céu e na terra foi planejado por um ser inteligente. Existiu um arquiteto, existiu uma mente sábia que planejou e que criou. E nós somos responsáveis diante deste Deus pela vida que temos. Nós temos que prestar contas a Ele, porque Ele nos criou à sua imagem e à sua semelhança. E Ele deu seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós. Aleluia! Na parte de terça-feira, um Deus que está próximo. Diferente do deísmo. Deísmo é o ensinamento de que Deus criou todas as coisas e abandonou a sua criação. Depois de criar, deixou que a sua criação seguisse o curso naturalmente. Ele não se envolve com a sua criação, ele não cuida da sua criação, não a sustenta. Isso é o que o deísmo ensina, mas nós não somos deístas, nós somos teístas. Teístas porque cremos num Deus que criou e que cuida da sua criação. Deus criou e Deus sustenta a sua criação. Cada pulsar do meu coração, em cada fôlego, eu dou glória a Deus que me criou e que me sustenta. A minha vida pertence a Ele. O Deus da criação que trouxe à existência o Sol, trouxe à existência a Lua, as estrelas. O Deus da criação que criou este planeta onde vivemos e o encheu de seres vivos, também Ele se interessa em você. Ele libertou seu povo da escravidão egípcia, os conduziu por 40 anos pelo deserto, fazendo chover maná, dando o maná, o pão celestial, para que eles comessem por 40 anos, fazendo sair água da rocha para que eles bebessem, fazendo com que existisse sombra para o povo que caminhava pelo deserto durante o dia, protegendo-os daquele sol causticante. Existia uma sombra protegendo-os durante o dia todo. E esta sombra se tornava uma coluna de fogo à noite, iluminando o acampamento e aquecendo o povo de Israel. Esse é o mesmo Deus que usou seu poder infinito para criar o universo. E Ele usa esse mesmo poder para derrotar as forças malignas de Satanás e para fazer de você um homem vitorioso, uma mulher vitoriosa, em nome de Jesus Cristo.
Vamos ler agora o que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, e o verso 17. Abra sua Bíblia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, e o verso 17. Aqui nós lemos: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O Criador que criou céus e terra, Ele falou e tudo passou a existir. É o mesmo Deus que faz o milagre de pegar você e eu, velhas criaturas, e nos tornar novas criaturas. O Deus que criou os céus e a terra é o mesmo Deus que nos transforma de pecadores em homens e mulheres santos, que pega um bêbado, um ladrão, um adúltero, uma adúltera e os transforma em homens e mulheres dignos e santificados. É o mesmo poder. Deus, em seu infinito poder, nos torna novas criaturas. Em Salmos 139, abra sua Bíblia. No Salmos 139, vamos ler o verso 14 a 16. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso eu fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. O salmista aqui está dizendo o quê? Eu louvo a Deus, porque Ele de um modo terrível e espantoso me criou, me formou. E agora o verso 15: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Verso 16: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Deus nos conheceu antes de sermos gerados, porque foi Ele quem nos formou no ventre materno. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Meus queridos, este Salmo 139, versos 14 a 16, mostra que Deus estava presente na nossa concepção, no início da nossa vida, dentro do ventre da nossa mãe. Ele nos viu ali como seres sendo formados à imagem e à semelhança dele. Abra sua Bíblia também em Atos 17, 27. Atos capítulo 17 e o verso 27. Aqui Paulo está dizendo, Atos 17, verso 27, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Deus não está longe de cada um de nós. Você crê nisso? Você crê que Jesus está perto de você? E que a distância entre você e Jesus é a distância de uma curta oração? Porque você ora e Jesus está logo aí, justo aí do seu lado, cuidando de você, meu querido irmão. Lemos também em Colossenses capítulo 1 e o verso 17. Colossenses capítulo 1 e o verso 17. Convido você para ler comigo. Colossenses 1, 17. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Não é que Deus somente criou. A nossa subsistência depende dEle. É assim que nós entendemos o Deus da Bíblia. Teólogos falam sobre a transcendência divina. Este é o conceito de que Deus existe acima e sobre toda a criação. Mas também os teólogos falam sobre a imanência de Deus. Isto é, que Deus também, de alguma forma, existe dentro do nosso mundo. E como mostra a história bíblica, está envolvido com o planeta de forma profunda e inerente. Embora o Senhor habite no alto e santo lugar, Ele também está com o contrito e abatido de espírito. Isaías 57, 15. Deus tem todo o universo para cuidar, mas Deus cuida de você. Ele sabe quando você está abatido, quando você chora, quando você está sofrendo. E Ele cuida de você como se fosse o único para cuidar em todo este planeta. Como o próprio Jesus afirmou, ao falar sobre os seus seguidores, Jesus disse assim em João 17, verso 23:
eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. João 17, verso 23. Eu neles, como tu estás em mim. Não há como ser mais íntimo, mais próximo do que isso. Jesus vivendo em você, através do Espírito Santo. Por isso somos templos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não nos visita, o Espírito Santo habita. Ele mora em você, na sua mente. Por isso o nosso corpo tem que ser templo do Espírito Santo. A excelente notícia, meu irmão, sobre Deus é que sua grandeza, seu poder são tão vastos que alcançam a cada um de nós em todo o cosmos criado por Deus. Deus promete nos recriar. Deus nos promete restaurar a imagem e a semelhança dele. Aquela glória que Adão e Eva perderam quando pecaram. Em Jesus Cristo, segundo Adão, esta glória é restaurada em você, a semelhança com Deus. Participantes da natureza divina, através de Jesus Cristo. Ele molda e transforma o nosso caráter, a semelhança dele. Pense no que isso significa. O Deus que criou e sustenta bilhões de galáxias é o mesmo Deus em quem vivemos e existimos, conforme diz Atos 17, verso 28. É Ele que atua em você, em mim, e nos dá novo coração, para nos limpar do pecado e nos transformar em novas criaturas em Jesus Cristo. É reconfortante saber que Deus, que é tão grandioso em poder, ama e cuida de você, como se você fosse o único para amar e cuidar. Aleluia! A distância entre você e Deus, meu querido irmão, é a distância de uma curta oração. Você ora e Jesus está justo aí, do seu lado, estendendo a mão para você. É o socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia! Na parte de quarta-feira, Evangelho, juízo, criação. Estas três coisas estão juntas, conectadas, inseparavelmente. O Evangelho, que são as boas novas da salvação em Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, mas que não está morto, ele está vivo porque ressuscitou e subiu ao céu. O juízo, porque Jesus Cristo foi constituído juiz. João 5,22 diz que o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho o poder de julgar. E João 5,27 diz que deu ao Filho o poder de julgar porque ele é o Filho do homem, ele é membro da família humana, ele é um de nós. Então, o Evangelho, que fala da morte de Jesus na cruz, e o juízo, que mostra Jesus Cristo como juiz no santuário celestial, e a criação, que mostra que foi Ele quem nos criou, e é Ele quem nos recria também. Estas três verdades são inseparáveis. Observe a mensagem do primeiro anjo. Fala sobre o Evangelho eterno, fala sobre a hora do juízo e fala também adore o Criador. Veja como esses conceitos estão intimamente relacionados. Quando estivermos diante do Criador no juízo, somente o Evangelho nos dará esperança. Porque Romanos 8,1 diz que não há condenação no juízo para os que estão em Cristo Jesus. Então, quando você e eu estivermos no juízo diante do Criador, somente o Evangelho de que Jesus Cristo morreu por você é que nos dará esperança, porque não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. A mensagem de Deus como Criador é central, vital para a verdade presente, em especial neste tempo em que vivemos, quando a evolução ameaça destruir todo o fundamento da fé cristã. Pastores estão se tornando evolucionistas. O Papa Francisco é evolucionista. No entanto, meus queridos, em meio ao ataque do pensamento evolucionista, Deus suscitou uma igreja. Eu diria, Deus suscitou um movimento profético, que é o maior movimento criacionista do mundo. O movimento adventista de 1844
é o maior movimento criacionista do mundo, mostrando que nós vemos por uma criação especial feita no Jardim do Éden. Nós não viemos do Jardim Zoológico, nós viemos do Jardim do Éden. É criacionismo contra evolucionismo. Deus levantou este movimento criacionista como testemunha contra a crença da evolução. É um povo que deve proclamar a verdade de Deus como nosso Criador e também como nosso Redentor. Efésios capítulo 3 e o verso 9. Abra sua Bíblia. Efésios capítulo 3 e o verso 9. Aqui o apóstolo Paulo diz: e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Veja a última frase do verso 9, que tudo criou. É um mistério? Como é que Deus falou e tudo apareceu? É um mistério? Nós não entendemos a mente de Deus. Somos finitos e além de finitos somos pecadores. Mas aqui diz que é um mistério. Mas Deus tudo criou. E lemos também em Colossenses 1, versos 13 a 17. Colossenses 1 e o verso 13 a 17. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isto se chama salvação. Ele nos transporta do reino das trevas para o reino da luz. Isto é um milagre. É o poder de Deus que criou todas as coisas. Agora ele está recriando todas as coisas. Ele está recriando você, que tem a natureza de Satanás. Eu e você nascemos com a natureza de Satanás, pecaminosa, amando o pecado. E agora ele nos transporta do reino de Satanás, chamado reino das trevas, para o reino de Jesus Cristo, que é o reino do Filho do seu amor. Isto é milagre. Isto é o que Deus faz. E agora o verso 14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue. A redenção, a salvação sua e minha, vem pelo sangue derramado por Jesus Cristo na cruz. Você não foi comprado por prata, ou por ouro, ou com dólares, ou com reais. Você foi comprado pelo precioso sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível. Quando Jesus Cristo veio a este mundo, ele era a imagem do Pai. Por isso ele disse: quem vê a mim, vê o Pai. Ele não era o Pai, mas ele veio para representar e representou perfeitamente o Pai que nos ama. Por isso é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque de todos os seres que viveram nesta terra, ele é o mais importante de todos, porque todos os seres neste planeta, todos os seres criados dependem de Jesus Cristo. Por isso ele é o primogênito, o mais importante, o mais iminente. E agora o verso 16. Porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. A criação não foi feita através de anjos ou através de seres humanos. A criação foi feita através do Filho de Deus. O Pai autorizou o Filho, pode criar. E o Filho, que é Deus, criou todas as coisas, diz aqui, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Ora, meus queridos, se Jesus fosse criado, se Jesus fosse um deusinho com D minúsculo, um deusinho que não é eterno, ele não poderia criar todas as coisas? Aqui diz, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Foi o Filho de Deus quem criou todas as coisas visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele, Jesus, o Filho de Deus, que encarnou e que se tornou um de nós. Antes dele se tornar um de nós, ele criou todas as coisas. Tudo foi criado por ele e para ele. E o verso 17, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ou seja, Jesus criou e Jesus sustenta todas as coisas. Meu querido irmão, estes textos da palavra de Deus confirmam Jesus Cristo como o Criador dos céus e da terra, e o Evangelho mostra que ele é o nosso Redentor.
o poder exercido por Jesus Cristo ao criar todas as coisas, visíveis e invisíveis, quer no céu, quer na terra. Este mesmo poder ele demonstra recriando você, restaurando em você e em mim a imagem perfeita dele, fazendo-nos participantes da natureza divina. Por isso, meu querido irmão, quando nós adoramos a Deus, estamos adorando o Deus que criou e o Deus que nos redimiu. Apocalipse 4, verso 11. Apocalipse 4, verso 11, leia comigo. Aqui o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, disse no verso 11: digno és, Senhor, de receber a glória e a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Por que é que deveremos adorar a Deus? O Apocalipse gira em torno de adoração. Porque ele criou e ele redimiu os pecadores, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Também em Romanos capítulo 5, e o verso 17 a 19. Romanos capítulo 5 e o verso 17 a 19. Porque se pela ofensa de um só, que foi Adão, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, que é Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa, a de Adão, veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça, através da vida de Jesus, veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Agora o verso 19. Porque, como pela desobediência de um só homem, a desobediência de Adão, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, que é Jesus, muitos serão feitos justos. Queridos, Jesus veio para ser o segundo Adão. No primeiro Adão todos pecaram e todos morrem. Mas no segundo Adão, que é Jesus Cristo, todos são perdoados e restaurados à posição santa de filhos e filhas de Deus. Note o quanto Jesus como Criador está intimamente ligado a Jesus como Redentor. Quando o seu papel como Criador é enfraquecido, descartando a semana da criação, nós enfraquecemos o papel de Jesus como Criador. E vamos enfraquecer também o papel de Jesus como Redentor. Não tem como descartar a criação e não descartar a redenção. Porque se descartarmos Gênesis capítulo 1, 2 e 3, estamos descartando não só a criação, mas estamos descartando também a entrada do pecado. Ou seja, a história de que Adão e Eva pecaram, e porque pecaram veio a morte sobre todos os seres humanos, seus descendentes, nós estamos descartando a introdução do pecado no planeta Terra. Ora, meus queridos, é fácil entender. Se não existe a criação de Gênesis capítulo 1, também não existe o pecado de Adão e Eva no Gênesis capítulo 3. E se não existe o pecado de Adão e Eva no capítulo 3, Jesus Cristo que veio e morreu pelos pecadores, então esta também seria uma história desnecessária, uma história mentirosa. Você veja que consequências terríveis a teoria da evolução traz. A teoria da evolução é satânica, porque ela descarta a criação, descarta a introdução do pecado, descarta a possibilidade do homem que pecou, descarta Gênesis capítulo 3, verso 15, que diz que Deus esmagaria a cabeça da serpente. Satanás odeia este texto de Gênesis 3, 15, porque ali está o destino dele. A cabeça dele seria esmagada pela semente da mulher. A semente da mulher é Jesus. Ele detesta este texto profético de Gênesis 3,15. Quando ele descarta Gênesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Ele descartou tudo. E as pessoas que creem na evolução estão nas mãos de Satanás como marionetes. Satanás faz o que quer com elas, porque elas não sabem de onde vieram, não sabem por que estão neste planeta e não sabem para onde vão. Estão desorientadas. Mas, meus queridos, a evolução é mentira. E o criacionismo de Gênesis 1, Gênesis 2 é a verdade.
é a verdade. A evolução anula Gênesis 1, 2 e 3. E qual é a consequência disso? Se não existe pecado, ninguém precisa de Salvador. Mas, queridos, Gênesis capítulo 1 diz que Deus nos criou à sua imagem, à sua semelhança. Gênesis capítulo 3 diz que Adão e Eva pecaram. E por isso Deus prometeu em Gênesis 3,15 enviar a semente da mulher, Jesus Cristo, que esmagaria a cabeça da serpente e resgataria a família humana pecadora, restauraria esta família humana para serem novamente filhos e filhas de Deus, restaurando em você e em mim a natureza santa e espiritual de Jesus. Bendito seja Deus, aquele que nos criou, que nos redimiu. Para estes que creem em Deus como Criador e Redentor, não haverá condenação no juízo. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação existe. Romanos capítulo 8, verso 1. Regozije-se no Evangelho, regozije-se no juiz de toda a terra, Jesus Cristo. Regozije-se, porque Ele é o nosso Criador e Ele é também o nosso Redentor. Aleluia! Na parte de quinta-feira, o Criador na cruz. Quando você vê Jesus Cristo pendurado na cruz do Calvário, pregado entre dois ladrões, você se lembra que aquele que está pendurado na cruz do Calvário, Ele é o Criador dos céus e da terra? É Ele que deixou o seu trono de glória no céu. É Ele que se tornou um de nós. Emanuel, Deus conosco, viveu entre nós. Ele não fez de conta que assumiu a natureza humana. Ele assumiu a natureza humana de fato. Ele sentia fome, sede, cansaço, assim como nós sentimos. Ele assumiu uma natureza humana pecaminosa, já enfraquecida por 4.000 anos de pecado. Porém, meu querido irmão, moralmente, espiritualmente, Jesus Cristo era santo. Ele era puro, ele não tinha tendência para o pecado, ele tinha tendência para amar a Deus sobre todas as coisas, ele tinha tendência para colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Ele veio para mostrar como Adão poderia ter vencido e não venceu, e como você pode vencer e está vencendo. Aleluia! Não importa o quanto admiremos e adoremos o Senhor como Criador, Ele é mais do que isso. Já vimos que o Criador é também o Redentor. O Deus que nos criou é o mesmo que nos remiu. O Deus que disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Gênesis 1, 26, é o mesmo que na cruz expirou: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, 46. Isso realmente nos motiva a temer a Deus. Temer no sentido de lealdade e reverência. Isso nos incentiva a amar a Deus, glorificá-lo, adorá-lo. Sendo seres humanos caídos como somos, como reagir adequadamente a uma verdade tão incrível como esta? O que fazer em resposta? A mensagem do primeiro anjo em Apocalipse 14, 7 diz: adorai aquele que fez os céus e a terra. Deus nos convida para adorá-lo. Se você não adorar a Deus, você vai adorar outra coisa qualquer, porque o ser humano sempre estará adorando alguma coisa. Mas, por que não decidir adorar aquele que fez os céus e a terra? Em João capítulo 19, abra sua Bíblia, em João capítulo 19 e os versos 16 a 30. João capítulo 19 e os versos 16 a 30. Aqui nos evangelhos de João se declara: então entregou-lhe para que fosse crucificado, e tomaram a Jesus e o levaram. E levando ele às costas da sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade.
e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escreva rei dos judeus, mas que ele disse: sou rei dos judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram seus vestidos e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela, para ver de quem será. Para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram entre si os meus vestidos, e sobre a minha vestidura lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. As 3 Marias estavam junto à cruz. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. E o verso 27, depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo, que era João, a recebeu em sua casa e cuidou dela. Verso 28, depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num ensope, lhe a chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Queridos, esse Jesus que morreu na cruz, o Filho de Deus, que se tornou um de nós, ele tinha a natureza divina, que não nasceu de Maria. Natureza divina é eterna. Ele, como Deus, era o Criador dos céus e da terra. Mas ao nascer da Virgem Maria, ele revestiu a sua natureza divina com a natureza humana. Portanto, ele tinha natureza humana e natureza divina. Porém, meus queridos, a natureza divina é imortal. Por isso ele teve que assumir a natureza humana, para poder morrer por você e por mim. Na cruz do Calvário, morreu a natureza humana do Filho de Deus. Na cruz do Calvário não morreu a natureza divina do Filho de Deus, porque a natureza divina do Filho de Deus é a mesma natureza divina do Pai. A natureza divina não morre, não minguou, não diminuiu, é eterna. Mas a natureza humana de Jesus Cristo morreu. Ele morreu e ele ressuscitou. E ele vive para todo sempre, como Deus e como homem e como Deus. Como deveremos entender que este ser, Criador dos céus e da terra, agora estava na cruz, morrendo por nós, os pecadores? Ele se tornou um de nós. A natureza humana de Jesus sucumbiu na cruz. Ele morreu não por pecados que ele tenha cometido. Ele é puro e imaculado Filho de Deus. Mas ele morreu porque ele assumiu os teus pecados e os meus pecados. A mensagem do primeiro anjo é: adore o Criador, porque este Criador é também o seu Redentor. Adore o Criador, pois depois que o universo expectante e os seguidores de Cristo tiveram conhecimento de que aquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas, é o mesmo que, embora sendo Deus, tomou a forma de servo, tornou-se semelhante aos seres humanos e, reconhecido em figura humana, se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Filipenses 2, versos 7 e 8. Que espetáculo que me lança ao pó, ajoelhado em adoração a este Deus que me criou e que me redimiu. Jesus Cristo 100% Deus, Jesus Cristo 100% homem. Ele se ligou a você por laços eternos, meu querido irmão. Que espetáculo incrível deve ter sido para aqueles que conheciam Jesus antes dele vir à terra como um ser humano. Todos os seres celestiais do universo conheciam o Filho de Deus antes dele se tornar homem e nascer nesta terra. Que espetáculo incrível foi para eles contemplarem Jesus Cristo na cruz do Calvário. Terrível foi a cena. Não é de admirar
que os seres celestiais também o adorem. Quanto a nós, pecadores, redimidos pelo seu sangue, o que poderíamos fazer a não ser adorá-lo como Criador nosso, Redentor nosso? Eis aqui o convite da primeira mensagem angélica. Adore o Criador dos céus e da terra. Vamos adorar aquele que está assentado no trono. Vamos adorar o Deus assentado no trono, cercado por seres angelicais, cercado por 24 outros tronos. Assentados nos 24 tronos estão 24 anciãos, irmãos nossos que já estão no céu, participando do juízo celestial com Jesus Cristo. Vamos adorar o Deus nesta grande sala de adoração, chamada Lugar Santíssimo. Sempre que o Apocalipse mostra Deus assentado no seu trono, cercado por seres angelicais, cercado por 24 tronos, com 24 anciãos, Deus está mostrando a sala do juízo, a sala da adoração, que na doutrina do santuário é conhecida como o Santíssimo. Queridos, esta sala de adoração, ela permanece durante todo o livro do Apocalipse. Primeiramente aparece em Apocalipse capítulo 4. Aqui em Apocalipse 4 você vê a grande sala da adoração. A sala da adoração ao Deus que está sentado sobre o trono não é outra sala senão a sala do Santíssimo, do santuário celestial. Por isso diz aqui em Apocalipse 4, verso 11: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. E aqui diz o verso 8: e os 4 seres viventes, cada um de per si tinha 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E quando os seres viventes davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno é, Senhor. Veja esta grande sala de adoração. Esta grande sala de adoração não está no pátio, não está no lugar santo. A grande sala de adoração é onde está o trono de Deus. Isto permanece inalterável durante todo o Apocalipse. Esta cena da sala da adoração de Apocalipse 4 aparece no Apocalipse 5 e aparece também em Apocalipse 14 e aparece também em Apocalipse 19. Durante todo o Apocalipse, todos os seres angelicais e os 24 anciãos, eles estão ao redor do trono de Deus. A sala da adoração é o lugar da habitação de Deus, onde está o trono de Deus. E eu convido você para que leia comigo Apocalipse 14, verso 3. Apocalipse 14 e o verso 3. E cantavam como cântico novo diante do trono. É a grande sala de adoração. Como é que você pode imaginar que a sala de adoração ao Deus, onde nós vamos nos reunir por toda a eternidade no novo céu e na nova terra, nós vamos nos reunir na sala de adoração para adorar o Criador dos céus e da terra assentado sobre o trono? Esse é o lugar santíssimo do santuário celestial. Está dentro da Nova Jerusalém. Aqui diz: e cantavam como cântico novo diante do trono e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. E agora, meus queridos, Apocalipse capítulo 19. Apocalipse capítulo 19 mostra a mesma sala de adoração, onde o trono de Deus aparece cercado por seres angelicais e pelos 24 anciãos. Apocalipse 19, verso 1. E depois destas coisas ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: aleluia, salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, que julgou a grande prostituta. Está falando de juízo, de julgamento, que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram aleluia, e o fumo dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos
É a mesma cena de Apocalipse 4, é a mesma cena de Apocalipse 14, verso 3. E os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo amém e aleluia. Meu querido irmão, você e eu, um dia vamos poder adorar a Deus na grande sala de adoração. Por quê? No novo céu e na nova terra, nós vamos de sábado em sábado adorar a Deus. Aonde? Na Nova Jerusalém. E onde Deus estará? Assentado sobre o trono. E quem estará ao redor do trono de Deus? Os 4 seres viventes, os 4 anjos chamados de querubins. Esta é a grande sala de adoração. A sala do juízo, a sala de adoração, são expressões diferentes para o Santíssimo do Santuário Celestial, dentro da Nova Jerusalém. Deus quer que você seja um adorador. Adore-o, porque Ele nos criou. Adore-o, porque Ele nos comprou com o sangue de Jesus Cristo. Nós pertencemos a Deus por criação e por redenção. Diga, a minha vida é tua, Pai querido. É tua, Jesus Cristo amado. A minha vida é tua. Usa-me no teu serviço. Batiza-me com o Espírito Santo. Em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Deixo com você, meu irmão, a paz do meu Jesus. Amém.